Ontem a festa do líder teve um verdadeiro caos. Principalmente entre Denisiane e Matheus, parece que é o fim do casal. Tudo isso, gente, porque a festa foi um tema escolhido pelo Lucas Buda. Ele, que é professor, escolheu o tema recreio escolar. Então todo mundo ficou ali naquela vibe meio adolescente, criança ou algo do tipo. E quando eles estavam se vestindo, as roupas causaram polêmica. Porque vejam só, o Matheus, ele cortou a barba, né? Ele raspou a barba. A reação do pessoal foi um tanto quanto de espanto ali. Parece que a Denisiane não gostou muito no momento e não elogiou o Matheus. E aí, pessoal, lá dentro do quarto se arrumando pra festa, o Matheus colocou um brinco de mentira, aquele que cola e tudo mais. O Davi também colocou esse brinco. Só que aí o Buda fez um comentário sobre o brinco do Matheus. O Alegrete não ficou legal de brinco não. E neste momento a Denisiane tira um sarro. Eu não falo mais nada. Aí todo mundo dá risada junto com a Denisiane e a Beatriz brinca. Tu vai ficar solteiro, dando a entender que o Matheus não tinha ficado legal ali, que a Denisiane iria largar ele, né? E neste momento o Matheus meio que fecha a cara ali. O Davi rebate e diz: não, ficou bom sim, ficou bonito. Aí a Bia: o Alegrete tinha que botar uma camisa social no estilo do Lucas. Aí o Alegrete: não, vou assim mesmo. Aí a Alane: ele vai até pra festa de roupas leves e tênis. O Alegrete não responde nada e a Alane rebate: ele tá irritado. Aí o Matheus: eu sou assim. Em seguida, o Matheus foi lá e tirou o brinco. Ele ficou revoltado, o Davi percebeu e foi atrás dele. Aí o Davi pergunta o que aconteceu. Me irrita, eu não falo mal de ninguém, mas não gosto que fiquem falando assim. Aí o Davi pergunta: ah, você se irritou? Aí o Matheus: sim, me irritei. E ele vai tirando o brinco. Aí o Davi: mas você não falou pra eu colocar? Agora você vai tirar o seu? Aí o Matheus: é que o seu ficou legal, o meu não ficou legal. E ele tira, ficou irritado mesmo. O Davi inclusive diz: ah, vou conversar com o pessoal lá, falar que não pode falar, não pode ficar falando esse tipo de coisa e tudo mais. O Buda percebeu e lá na festa ele chegou a comentar com a Lady que de fato o Matheus ficou irritado com ele. E aí começou uma repercussão ali na festa. Por quê? A Denisiane, ela meio que se cansou do Matheus. E ela deixou isso bem claro em conversa com a Alane e a Beatriz. O que incomoda especificamente na Denisiane é o fato do Matheus esperar um elogio dela. Ela falar que ele tá lindo, que ele tá bonito, e que ela não é assim de ficar falando sempre. A gente não tem que mudar o nosso jeito pelo outro. Eu não sou uma pessoa de ficar falando te acho lindo. Eu não vou mudar porque estou aqui dentro. Eu acho ele lindo, mas não preciso ficar falando toda hora. Aí a Alane diz: é um pouco de birra na minha opinião. E a Denisiane concorda que isso é birra mesmo, que ele tá acostumado a ficar sendo elogiado a todo momento. A Beatriz diz que o Matheus queria a aprovação dela quando cortou a barba ali. Enfim, pessoal, o que aconteceu foi que basicamente o Matheus ficou chateado ali com a Denisiane. Ela percebeu essa chateação e isso reverberou na festa. O Matheus, ele viu a Denisiane conversando com a Alane e ele fez uma espécie de leitura labial. Ele identificou que em certo momento da conversa elas teriam tocado no assunto de que o Matheus falou do vestido que a Denisiane vestiu. O Matheus teria comentado que aquela roupa na cidade de interior, lá no sul onde ele mora, seria vista com outro sentido, que o pessoal teria preconceito com essa roupa, mas que ele acha linda. E o Matheus acredita que a Denisiane comentou sobre isso com a Alane, que não gostou dessa situação. Então o Matheus compartilhou isso com o Davi, e aí o Davi fala: não, velho, ela vai vir pedir desculpa pra você, velho. Você só fez uma comparação. Então o Davi tenta acalmar os ânimos do Matheus ali, pra que ele converse com as meninas, pra que fique tudo bem. E o Matheus fez questão de ir conversar. Quando ele foi lá, ele explicou essa fala sobre o vestido, sobre a roupa. Aí ele diz: aquela roupa eu achei linda. E a Alane rebate: mas eu nem falei sobre isso com você, né, Denisiane? Então, elas negando que o assunto teria sido esse. E realmente eu não consegui pegar elas falando desse assunto. Eu vi elas somente falando sobre questão de elogio, sobre o Matheus esperar elogio. Mas o Matheus fez ali uma leitura labial em que, inclusive, ele disse que a Alane teria falado que o problema na relação era ele. E aí ele continua nessa conversa aí. Eu vou usar os exemplos de novo para ficar claro. Aquele vestido que você usou aquele dia, acho que era da Bia, eu achei lindo, era uma rendinha assim, como se fosse um biquíni, uma coisa por baixo. E eu achei lindo, porque eu tinha visto aquilo só na televisão. Eu confesso que lá onde eu moro não é normal ver
esse tipo de vestido. Só que eu sei que tem pessoas lá na minha cidade que acham isso chocante, porque dizem assim, ah, é vulgar e tudo mais. Se você me pedisse a minha opinião, eu ia falar, eu acho lindo, mas ao mesmo tempo eu me coloco no lugar das pessoas que falam maldade. E eu também me coloco no seu lugar. Mas eu penso assim, eu não vou falar nada porque eu posso magoar a pessoa da mesma forma que eu me senti magoado por um comentário mínimo. Não sei se você entendeu. Então aqui o Alegrete tenta explicar essa polêmica do vestido aí. Ele basicamente fala, ah, na minha cidade isso não é normal, as pessoas enxergam com preconceito, eu acho lindo. E parece que a Denisiane foi ficando cada vez mais chateada com o Matheus. E aí, o que vocês acharam dessa situação do vestido? Vocês acham... Tem muitas pessoas dizendo aqui, ah, ele foi maldoso ao falar isso. Assim, pessoal, vocês têm que entender que ele falou sobre opiniões de outras pessoas. Ele sabe que existem essas opiniões porque ele morou em um local onde as pessoas têm preconceito com esse tipo de coisa, né? O que é errado, obviamente, muito errado. Mas existem locais, cidades pequenas no Brasil, onde a informação ainda não chegou como chegou nas grandes metrópoles, né? Então as pessoas ainda são tanto quanto retrógradas. Enfim, depois Denisiane e Matheus foram conversar entre si. E aí virou meio que uma conversa ali de um possível término. O Matheus disse, se você não quiser continuar, a gente para. Eu só não quero ser um estorvo no caminho de ninguém. E a Denisiane, não, Matheus, é que como a gente não sabe o que a gente sente aqui dentro, como eu já estava habituada desde o início de não quero casal, aí quando acontece esse tipo de coisa que me desvirtua do meu caminho, aí eu fico confuso e volto a pensar tudo de novo. Enfim, pessoal, parece que no final eles até fizeram as pazes, mas não deu pra entender se eles vão continuar ou não. Eu vou continuar acompanhando pra ver se é o término desse casal ou não. Fato é que as meninas do Quarto Fada estavam fritando ali o Matheus, né? Assim, a Alane tava falando muito mal do Matheus, a Beatriz tava meio que defendendo, só ela. E aí, pessoal, será que tem clima pro Matheus continuar no Quarto Fada? Ou será que é o momento dele realmente se colocar ao lado do Davi como aliado do Davi nesse jogo? Vamos continuar acompanhando. Bom, também teve uma situação do Davi com a Isabelle na festa. O Davi foi cobrar a Isabelle porque ele não gosta muitas vezes que ele vai chamar a Isabelle pra conversar e ela diz, peraí, já a gente conversa, peraí, daqui a pouco. E ele fala, eu não gosto disso, isso daí me irrita pra baralho. Porque na hora você não tá fazendo nada e você não quer conversar comigo. E aí ele dá o exemplo que depois do paredão, a Isabelle acabou conversando com a Lady antes dele. E ele não gostou disso. Ele queria que a Isabelle conversasse com ele primeiro. Os dois têm uma amizade muito forte, é verdade, gente. E eles, assim, o Davi acaba cobrando muitas vezes essa atenção, né? Mas não é algo que incomoda a Isabelle. Eu vi, por exemplo, na tarde de terça-feira, quando eles não sabiam se seriam eliminados, eles combinando de ir um na casa do outro, né? Para suas famílias se conhecerem. Então é uma amizade muito forte, assim, pessoal. Então, assim, as pessoas que olham de fora muitas vezes falam, pô, ele tá cobrando atenção, é chato. Mas eu enxergo como uma amizade mesmo que... E também teve uma situação que eles beberam, né, pessoal? Então, ali, o Davi cobrando essa atenção, talvez fosse algo que ele não faria sóbrio. Tem que analisar tudo isso. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações. Até uma próxima e tchau!